Eu afirmo, não existe hoje jogador melhor no mundo que Vinícius Júnior. E assim a gente começa o nosso vídeo. Caralho, viado. Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje dia de Champions League, dia de Bayern de Munique e Real Madrid, simplesmente 20 Champions League em campo. A gente tá falando de um confronto que é gigantesco, que tem muita história e que a história dá um pouco de favoritismo pro Real Madrid. Só que história nem sempre entra em campo, às vezes sim, se tratando de Real Madrid, às vezes entra em campo, mas nem sempre. Porém, falando agora da atualidade, o Real é favorito, o Real era favorito, ainda pode terminar eliminado, apesar desse empate, mas o Real entrou hoje como favorito. O Bayern, como todo mundo sabe, finalmente não vai ganhar o campeonato alemão, o Leverkusen já é o campeão, e desta forma aqui entrou o não campeão do campeonato alemão, Bayern de Munique. Aqui, a principal coisa que você deve observar é o camisa 3, o Kim Min-jae, ou Kim Min-jae, o mano da Coreia do Sul. O que acontece? O Bayern vem de um ano horroroso, o Thomas Tuchel, para quem não sabe, não vai ficar, ele já tá demitido, só que vai terminar a temporada para depois sair, então é bem parecido aquele negócio do Xavi no Barcelona de tá demitido, mas termina aí a sua parada, só que no caso do Xavi, o Xavi que tinha pedido conta, e no caso do Thomas Tuchel, eles, diretoria, mandaram embora. Enfim, o De Ligt, zagueiro, aquele ex-Juventus que parecia que ia ser um dos melhores do mundo, deixa eu mudar a temperatura. Obrigado. Ele não estava em campo hoje, e aí, por causa de lesão, ele não estava, entrou o sul-coreano. E o sul-coreano, mas ele ficou muito no bolso do Vinícius Júnior, do Rodrigo e da galera do Real Madrid como um todo. Essa aqui é a escalação do Bayern de Munique, e do lado do Real Madrid, a gente também tem algumas novidades, e também é coisa de ausência. A gente tem aqui o Lucas Vazquez tendo que jogar, porque o Carvajal não podia, porque o Carvajal estava suspenso, e assim, pode parecer, se você não souber o que estava acontecendo, que é muito ruim perder o Carvajal, só que o Lucas Vazquez, ele tinha jogado muito bem o El Clásico, não só o El Clásico, mas principalmente nesse El Clásico, no jogo contra o Barcelona, ele foi, no meu modo de ver, o melhor em campo. Ele faz um gol, dá uma assistência e cava um pênalti, simplesmente isso, uma partida maravilhosa, e aí ele chega com moral hoje, mas faz uma partida bem ruim, ele comete um pênalti, ele que tinha sofrido um pênalti contra o Barça, ele tinha cavado na verdade, hoje ele comete um pênalti muito bobo, e de resto, a gente tem o Nacho no lugar que seria do Militão, mas o Militão ainda não tem condições, então entrou sim o Nacho, é o que tinha pra hoje e é o que teve. E aí, a bola começou a rolar, e como eu falei, gente, a expectativa era de um Bayern de Munique meio que passando aperto, mesmo sendo dentro de casa. Por quê? Porque o Bayern vive um ano ruim, apesar de na Champions ele não tá tão mal, ele ainda não tá tão bem assim, mesmo na Champions, onde ele tá melhorzinho, não é grandes coisas, só que, olha só como é que começou o jogo. Começou com o Bayern de Munique triangulando ali, o passe recebe na frente, Sané, chuta, e a bola vai no goleiro que defende, tá aqui o Sané num passe do Kane, um grande lance, e este aqui não foi o único, foi um de vários no plural, uma das várias chances que o Bayern criou logo de cara, o que surpreende, porque assim, o Bayern de Munique, ele é esse rolo compressor historicamente, ele é esse time que ele assim, dificilmente, o Bayern não costuma, historicamente, ganhar na base da retranca, só que, agora, mais recentemente, o tipo de jogo do Thomas Tuchel, que é o técnico, é meio retrancado. Ele, assim, o Tuchel, até por isso, tá demitido já, ele vai um pouco na contramão do DNA do time. Ele é um cara que, assim, ganhei de 1-0, goleada. Ele é esse cara mais jogando atrás, ele não se importa muito de ser o cara, sabe, que cria muito jogo, só que hoje começou surpreendentemente criando. Tava todo mundo, gente, o que tá acontecendo? Você sabe, pra quem já sabe como é que é a coisa, por que o Bayern tá jogando tão bem assim? Ninguém entendeu, mas tava jogando, ele tava amassando o Real Madrid, fez ali 15 primeiros minutos muito bons, mas sem gol. E aí o Real Madrid na Champions League, meu amigo, se você tem a chance de matar, ou você mata, ou você será morto. E aí não deu outra, o Bayern criou, mas não conseguiu finalizar a gol, não conseguiu executar o gol, e aí ele foi executado pelo Real Madrid num golaço. Olha com atenção. Kroos vê o Vini puxando pra trás, o Kroos vai lá, dá o passe na frente pro Vini, que sai cara a cara com o Neuer, bate e faz o gol. E aqui a gente tem que falar do brasileiro Vinícius Júnior. Eu tô até com alguns números dele aqui, porque, cara, vamos tentar entender o tamanho do Vinícius Júnior. Olha só, essa aqui é a terceira temporada seguida que ele faz pelo menos 20 gols no ano. Terceira temporada com pelo menos 20 gols, ou seja, em 3 anos, pelo menos 60. Na verdade, até mais, mas só pra vocês entenderem.
Então, 3 temporadas consecutivas com pelo menos 20 gols. Essa aqui também é a terceira temporada consecutiva que ele marca em semifinais de Champions League. Vocês têm noção do quão grandioso é o cara fazer 3 anos seguidos gol em semifinal de Champions? Porque assim, uma coisa é você marcar no Campeonato Carioca, ou então subindo o nível, é você marcar, sei lá, contra o Valência, contra o Villarreal, sabe? Times da La Liga. Outra coisa é semifinal de Champions. Este cara aqui, este brasileiro que, eu posso queimar minha língua, mas eu acho que nem chega a vestir a camisa do Real Madrid. Esse cara aqui tá fazendo gol, tá fazendo assim, a semifinal da Champions virar um negócio que ele marca com certeza. E além disso, olha só, nos últimos 33 jogos de UEFA Champions League, neste momento, nos últimos 33 jogos, ele tava com 30 participações em gols. Ele tinha 15 gols e 15 assistências, 30 participações nos últimos 33 jogos. E este número ainda vai subir, porque ele vai fazer mais um gol. Gente, eu trouxe muito número aqui, mas assim, pra quem não entendeu nada, eu vou resumir. O homem é muito bom. O homem é muito resultadista. E talvez essa seja a parada, porque assim, o Vini, ele sempre ficou meio claro que, tipo assim, ele era bom, ele era do drible, ele era da velocidade, mas eu acho que agora vai ficando mais evidente, a coisa vai se mostrando mais, como ele parece com o Mbappé naquela parada de não só é bom, como faz gol na hora que precisa. Porque assim, Mbappé depois da Copa do Mundo, ninguém mais questiona ele em momento decisivo, né? Então, no jogo da Champions, por exemplo, foi uma polêmica quando eu falei que, gente, enquanto o Neymar tá lá falando besteira, o Mbappé tá decidindo. E aí muita gente falou, não, o Mbappé não tá decidindo não, quem tá decidindo é o Dembélé, é o Barcola. E assim, de certa forma, é até verdade, porque o Mbappé não fez um jogo bom naquela partida contra o Barça. Só que mesmo não fazendo um jogo muito bom, ele termina a partida com 2 gols, sendo que um de pênalti que foi a virada. Imagina se ele perde. Você entende que apesar dele ter jogado mal, o cara ainda fez 2 gols em quartas de final. O Vini, ele vai virando este cara que, além de bom, ele também traz o resultado. E isso é uma parada muito louca, porque assim, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é um cara que basicamente ganhou quase que tudo, e era um cara que era bom até num nível acima do Vini, tá ligado? Só que a questão do resultado, o Ronaldinho nunca foi o cara, tipo assim, de decidir uma final. Talvez até fez um bom momento aqui que eu não me lembro, mas ele não era dele, tá ligado? Ele era um cara que, assim, era muito bom, mas não ficou marcado por ser aquele cara que, assim, resolve a parada. Ele ganha uma Copa do Mundo, por exemplo, e ele tem um gol muito importante contra a Inglaterra, mas é isso, tá ligado? O Ronaldinho, ele era artista e não resultadista. O Vini vem se tornando um cara que traz o resultado. E você, jogando no Real Madrid, é muito importante você trazer o resultado, porque esse time aqui é tarado com Champions League. Dito isso, ainda neste gol, a gente precisa analisar um pouco a jogada, porque assim, aqui tá o Toni Kroos e aqui vai passar o Vinícius Júnior. Se você parar, eu não posso ficar mostrando aqui tudo, tá ligado? Porque o UEFA, vocês sabem como é que é direito autorais. Mas, o Vini, se você pegar pra ver o lance, ele volta aqui atrás, ele atrai a marcação, porque o zagueiro vem marcar ele. E quando o zagueiro vem marcar, ele sai correndo pra frente de novo. Mas assim, o Vini pegou o zagueiro sul-coreano e acabou com ele. Mas ele fez um bagulho que assim, é monstruoso. E aí também precisamos falar da sagacidade, da velocidade de pensamento do Toni Kroos, de entender o que tá acontecendo e dar o passe. Ele nem... Nossa, sério... Não, ele já dá o passe. E nessa velocidade acontece o gol, uma jogada com mérito dos dois aqui que estão aparecendo. O pessoal tá muito falando que a metade do gol, ou mais da metade do gol, é do Toni Kroos, e eu até entendo quem fala isso, mas assim, se você parar pra ver a movimentação do Vinícius Júnior, você vai entender que assim, o passe é muito foda, mas tem muita participação do Vini por passe acontecer. Você entende como que ele foi muito... Assim, para pra ver o gol de novo, é coisa de doido, tá ligado? O Vinícius Júnior está jogando muito. E aí o Toni Kroos, não vou nem falar nada. Ele, o Modric, esses caras aí, é igual vinho, envelhece e melhora, é um bagulho impressionante. Dando sequência, rapaziada, o que a gente vai ter é o seguinte, o final já do primeiro tempo. Um Bayern de Munique que começou a partida bem, começou melhor do que se imaginava, melhor do que se esperava, de uma temporada que não é boa, mas tomou o gol e é isso aí, não girou a faca, como diz o Maestro Júnior aqui no Brasil, e quem não gira a faca contra o Real Madrid acaba se ferrando. Porém, no segundo tempo, o que a gente vai ver acontecer é o seguinte. Primeiro, o Real Madrid tendo mais uma chance. E aqui o Toni Kroos vai chutar. E olha só, a defesaça que faz Manuel Neuer. Tá até aqui, ó, defendendo aqui no take. Manuel Neuer, que pra mim é o melhor goleiro do mundo, melhor goleiro da história. Talvez não seja o melhor goleiro do mundo hoje em dia, mas foi no auge o melhor goleiro que eu vi. E eu acredito que seja o melhor da história. Ah, mas e o Yashavin, sei lá como é que chama, o soviético, que passou não sei quanto tempo sem tomar...
futebol moderno, tá ligado? Essa é a opinião. Mas assim, o Neuer, apesar de que no gol, por exemplo, do Vini, ele poderia ter saído, talvez tenha rolado um pouco de falha ali, no segundo tempo, principalmente, ele cresce muito. E aí a gente tem que falar que também, se eu tô falando que o Neuer é muito foda também o Vinícius Júnior fazer não só um, como 2 gols nele. O Neuer é um goleiro histórico, é um dos maiores da posição, mesmo que você discorde de mim ao falar que, eu acho ele o melhor da história. Você pode discordar, mas eu acho que entre os melhores você vai concordar que ele está, e o Vinícius Júnior fez não só um, mas 2 gols nesse cara em semifinal de Champions League. É impressionante o moleque, tá ligado? Dando sequência, o que é curioso? Aqui, quase que o Real Madrid fez um gol, mas quase não é gol. E aí, quem não faz, toma! Essa regra também serve pro Real Madrid. Olha só, tava ganhando de 1-0, aí vem o Sané numa jogada individual, puxa pra dentro da área e faz um golaço e sai aqui comemorando. Uma jogada que, assim, se tratando de Bayern de Munique, lembra muito o Robin, que puxava pra esquerda e chutava, tá ligado? Um gol individual de um time que no coletivo estava tentando e não estava conseguindo, e na individual consegue. E às vezes isso é importante. O Vinícius Júnior é muito disso, apesar de que os gols de hoje não foram tanto, foi uma participação mais coletiva. Mas, cara, assim, é importante esse gol. Aqui empatava a coisa, e pro Bayern de Munique jogando dentro de casa, era muito importante que não perdesse. Então esse gol aqui tinha uma importância, assim, magnífica pros caras. Eu tava torcendo contra, eu vou confessar aqui que por motivos de Vinícius Júnior e Rodrigo, eu tô torcendo pro Real Madrid, mas a gente tá aqui pra comentar de forma imparcial o máximo que der. Enfim, gol importante, e não parou por aqui, porque depois o que vai acontecer é o gol do Bayern de Munique, o da virada. O Real Madrid toma uma virada na Champions e é de pênalti, e é Harry Kane que bate e faz o gol. E aqui agora a gente vai falar um pouco de Harry Kane. Pode ser que o primeiro título do Kane seja uma UEFA Champions League. Pode ser que aconteça. Assim, ele chegou no Bayern de Munique para finalmente ganhar um título, e seria a Supercopa da Alemanha, não ganhou, e aí seria ainda mais fácil, porque historicamente ganha todo ano o campeonato alemão e não ganhou. Aquela zica do Harry Kane é um bagulho impressionante, mas posso falar, o Harry Kane é muito bom jogador, e vou falar um bagulho polêmico. Eu acho que o jogo de hoje mostra como que o Kane é muito melhor que o Haaland. É absurdo eu falar isso, por quê? Até que, por mais que ele não tenha feito um jogo tão grandioso, ele fez gol, mas ele não fez uma partida tão grandiosa, mas assim, o quanto ele consegue participar é impressionante. Eu acho que o Haaland talvez seja melhor que ele, porque o Haaland tem mais força física, então nesse aspecto em específico o Haaland pode ser melhor, pode ser superior, mas no geral, se fosse para escolher entre um ou outro, eu ia de Harry Kane todas as vezes. Ele era o atacante que o Real Madrid precisava para substituir o Benzema, mas o Real não foi atrás. Assim, ele é aquele cara técnico, você vai ver, para reparar, este senhor aqui que tá prestes a ficar calvo, quem sou eu pra falar? Eu também tô. Enfim, ele pega a bola no meio de campo, ele arma o jogo, ele é um centroavante que tem mais habilidade. O Haaland agora, ficar criticando ele é meio fácil, porque ele não tá lá nos seus melhores momentos, e eu discordo de quem fala muito mal do Haaland, de quem trata ele como bagre, eu discordo, mas isto aqui é outro patamar, tá? Isso aqui, pelo menos a minha opinião, e aí você pode comentar se você discorda, isto aqui é outro nível de atacante. Ele é um cara que, num jogo quando tá difícil, o Haaland não aparece, porque se tiver muita retranca, muita coisa, muita marcação em cima, o Haaland normalmente some, porque ele só fica parado lá. O Harry Kane não, ele é aquele cara que ajuda a criar no time, tá ligado? Enfim, faz aqui o gol, um gol que, como eu falei, pode ser muito importante, porque a gente tem que tratar da possibilidade real do Bayern de Munique ainda passar, certo? A possibilidade real do Real ser eliminado. O Bayern de Munique acaba com um resultado muito ruim por ser dentro de casa, e no Santiago Bernabéu, em dia de Champions League, a coisa normalmente cai pro lado do Real Madrid, a coisa dá bom pro lado do Real, mas é um 2-2, então um placar mínimo, 1-0 do Bayern, pode levar eles para a final, e aí só Deus sabe o que acontece numa possível final. E se isso acontecer, a probabilidade abaixo, tá? Mas se isso acontecer, este cara aqui, ele pode, quem sabe, ter o seu primeiro título sendo simplesmente uma UEFA Champions League. Mas eu acho que não vai rolar, não. Vamos ver o que Deus separa pro futuro do futebol, certo? Na sequência, pessoal, a gente vai ter o segundo gol do Real Madrid. Vinícius Júnior batendo pênalti, faz o gol, e eu dou risada porque é grandioso demais o tal do Vini Júnior. E aqui eu vou falar o que eu falei no começo do vídeo. Pra mim, hoje não existe jogador melhor do que o Vinícius Júnior no futebol mundial. Pra mim, o Vinícius Júnior é o bola de ouro. Você concorda com isso? Eu vou te falar o porquê. Eu já te disse todos aqueles números, eu já te falei aquele monte de coisa, e aí eu acho que hoje o Vini briga ali com 3 pessoas na bola de ouro. É o Mbappé, é o Harry Kane e é o Jude Bellingham. Um deles companheiro de time,
outros 2 estão também nas semifinais. Se ele passar para a final, ele já elimina o Harry Kane. Então, assim, para mim, se o Real Madrid classificar, já tira o Harry Kane da briga. O Mbappé fica vivo e o Bellingham fica vivo. Josão, mas o Bellingham ainda? Sim. A galera gosta muito do Bellingham porque, assim, a história de acabei de chegar no Real Madrid e logo na primeira temporada já tem esses números e talvez uma Champions, isso pode acabar pesando pro Bellingham ganhar uma bola de ouro. É justo? Não, definitivamente não. Mas o que eu tô falando aqui é que esse tipo de coisa acontece na bola de ouro. Essas histórias, esses meio que roteiros de filme, sabe? A bola de ouro costuma gostar disso. A France Football costuma ir para esse caminho. Então o Bellingham corre risco sim de ganhar, caso o Real Madrid, sabe, acabe ganhando e tal. Tem o Mbappé também, que é uma possibilidade. A Champions vai dizer se o Mbappé merece ou não. E aí, agora, o que eu falo do Vinícius Júnior e por que eu falo que ele é o melhor? O Vini, ele assim, ele ainda briga na quantidade de gols com o Bellingham, só que a fase do Vini é muito superior à do Bellingham. O Bellingham tá se mantendo ainda com os números bons, porque o começo da temporada dele foi bom, mas agora, mais recentemente, o pós-lesão dele é muito ruim. O Vini tem, vou olhar aqui pra baixo, 21 gols e 11 assistências em 34 jogos, sendo que ele passou 2 meses machucados. O maluco tem 21 gols nessa temporada, 21 gols, 11 assistências, sendo que passou 2 meses fora. E aqui, o que eu acho que é o principal que pode pesar para o Vinícius Júnior numa bola de ouro? Esses gols em jogos como os de hoje. Esses gols importantes, coisa que inclusive faltou ao Haaland. Eu acho que o Haaland ano passado era para ter ganhado a bola de ouro e acabou que não ganhou. E eu acho que o Haaland não fez gol em semifinal nem na final. E eu acho que esses não gols, essas faltas de gols, acabou pesando. E o Vini tá fazendo. O Vini tá sendo o protagonista. Quando o Benzema ganhou, o gol do título foi do Vinícius Júnior, mas o protagonismo era do Benzema. Agora é desse cara aqui. Ele, inclusive, agora virou cobrador de pênalti. Ele vai mais um El Clássico e faz gol. Ele é o cara que dá assistências. Ele hoje faz não só 1 como 2. Ele assume a bronca. Quando tem pênalti é ele que bate. O protagonismo, tanto de dentro de campo quanto de número e estatística, o protagonismo é de Vinícius Júnior. A bola de ouro caminha para Vinícius Júnior. Existem esses outros competidores, mas se fosse hoje, é do Vini. Agora, tem que saber como vai ser ao final da temporada. Pessoal, o Real Madrid vem como favorito para o Santiago Bernabéu, mas o City também era favorito e foi eliminado. Então vamos ter calma, tudo pode acontecer. Certo? Você discorda de alguma coisa que eu falei? Comenta aqui embaixo. Você concorda? Comenta também. Vinícius Júnior, bola de ouro, e é isso aí. Desde 2007 nós não ganhamos uma. Vai, Brasil!